Olá pessoal, boa tarde. Para quem está assistindo depois, chegamos no nosso 7º dia de live sobre constelação sistêmica. Tivemos uma semana muito incrível, abordamos diversos temas, recebemos muitos feedbacks legais, eram chaves giradas nesse dia aqui só assistindo as nossas lives. É como a Nath sempre fala, quem está assistindo a semana completa tá tendo muito insight, tô percebendo muitas questões que a gente não menciona, fazendo um movimento privado, elas... A Nath perguntando. As perguntas que vocês nos enviaram hoje, elas são basicamente um resumão que vocês querem saber da semana. E eu vou deixar os comentários abertos para vocês se sentirem, podem ir mandando aqui, que a gente vai respondendo as perguntas para vocês aqui. Se alguém quiser entrar aqui conosco, participar, também fica o convite. Deixa eu mandar o convite para a Nath novamente. Vocês viram que eu subi todas as lives para o YouTube? Eu só não coloquei aqui no Insta o link, senão ele derruba a minha entrega, né? Se eu coloco ali qualquer link que tire vocês daqui, para vocês. Então tá ali na minha bio. Subi às 7, todas as nossas lives estão lá para vocês assistirem. Ontem eu estava assistindo uma ainda, a dos filhos, e fantástico, incrível. Para mim também faz muito movimento escutar de novo o que a gente conversou ali. Oi, Nath, boa tarde. Oiê! Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Olá, meninas. Como estão? Ai, que bom, ai. Eu estava comentando com elas que a gente recebeu as perguntas. A gente já vai respondendo. O que ficou de dúvida para você sobre a constelação? O que vocês não entenderam? A Nath, hoje, não me esqueci, o que tu vai abordar hoje, Nath? A forma, como é que funciona isso? A gente falou mais... Hoje eu vou falar as constelações propriamente ditas, né? Como que funciona. Isso. Tá meio, acho que a gente não tá conectando os dois juntos. Deu. Tá perfeito. Te escuto, te enxergo. Deu? Deu. Tu travou para mim. Como pode melhorar? Gente, para você está travando também ou tá fluindo? Tá Conta fluindo, aí, porque pode para mim a seguir. Leandra tá em câmera lenta. Comentem aqui, gurias. Gurias, vocês Então, nos escutam, hoje a gente vai falar um nos pouquinho enxergam. sobre Tá, mas se como estão é, né, que escutando a acontece as Nath vai constelações. começar. Pode iniciar, Nath, porque quem tá travando, acho que não. Pode. Vai fluir sim. Tá. Então, vamos lá. Então, a constelação, né, como que acontece uma vivência de constelação? Então, todos esses dias maravilhosos, a gente foi abordando temas específicos e trazendo clareza sobre essa filosofia, sobre como é o ponto de vista, a partir do que a gente analisa uma constelação, né? Um movimento de constelação, quando está acontecendo aquela vivência, o que a gente está olhando em relação ao que está acontecendo e o que a gente está percebendo mais do que usando a mente. Então, assim como vocês vivenciaram nos corpos de vocês
Por exemplo, a vivência aquela dos braços, sentindo aquela sustentação, e eu não me lembro se foi no dia da mãe ou do pai que a gente fez essa vivência, não lembro agora, mas o que que acontece? A gente sente nos corpos mesmo como que acontece essa vivência. E quando nós estamos constelando, nós estamos olhando para o que está acontecendo ali, percebendo através das leis sistêmicas, né? Analisando o que a pessoa está fazendo no dia a dia, que está trazendo essa lealdade de coisas que vieram de trás. E então, a gente vai percebendo e sentindo nos nossos corpos também. O constelador é como se ele estivesse vestindo todos os papéis. Então, a gente consegue perceber, mesmo não estando dentro do movimento, numa representação, a gente consegue perceber o que está naquele campo, o que está naquele movimento, naquela energia daquela situação. Então, os formatos de constelação que existem são diversos. Então, o que acontece, né, gente? Isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui é um ponto de vista sobre a constelação. Bert Hellinger falou quando ele sistematizou a constelação, quando ele percebeu todo esse movimento. Ele disse assim, a constelação familiar é isso, são as leis do amor. Agora que vocês sabem disso, façam o que quiserem com elas e se responsabilizem pelo que vocês fizerem com elas. E o que ele traz com isso? Que a constelação, ela é um método livre, porque não é um método, é uma vivência, é uma percepção de corpo, é uma compreensão sem a mente de algo que está ali aparecendo. Por exemplo, quando a gente... Vamos voltar para a lei da gravidade, né? As leis sistêmicas, elas são leis da natureza das relações humanas. Então, se a lei da gravidade, eu jogo uma pedra para cima e ela cai na minha cabeça, tem uma lei do amor, e vou fazer um paralelo, que se a gente joga a pedra para cima, ela cai na cabeça. Porém, eu conheço essa lei, e eu consigo perceber que em ti tá doendo, porque tu tá jogando a pedra para cima, ela cai na tua cabeça, mas como tu jogou para cima, tu olha para cima em vez de olhar para baixo. Sabe quando a gente é criança que se tu bate na cabeça, alguma coisa bate na cabeça, olha para cima em vez de olhar para baixo para ver o que caiu na cabeça? A lei é mais ou menos assim. Então a gente consegue identificar esse procedimento, esse processo dentro da realidade que vocês estão vivendo e que nós estamos vivendo, porque nada chega pra gente que a gente não tenha que olhar também. E aí a gente consegue fazer um movimento que não tem a ver com o constelador. O constelador, ele é o facilitador do processo. Quem faz todo o movimento são as pessoas que estão representando ou a pessoa que está constelando. Então, o que acontece, né? Estou falando da vivência com pessoas, por exemplo. Como eu trabalho, e a Leandra ainda vai trabalhar com pessoas em breve, logo, Lê. Logo. Então, assim, eu coloco velada. O que é isso? As pessoas representam o que aquela pessoa está trazendo sem saber o que elas são. Então, esse é um dos formatos. É regra? Não é regra. Tu pode definir quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é tia, ou quem é o problema e quem é a solução, não importa. O que vai acontecer ali, a forma que vai acontecer. O que importa é o constelador ter a posição de que a atenção no que vai vir à luz e não em solucionar o problema. Atenção no que está aparecendo ali. E conseguir traduzir isso em forma de palavras ou sentimentos e emoções para que aquela pessoa compreenda a profundidade do que está acontecendo. Então, na constelação velar, quem são esses personagens? É o constelador e o constelado. E os outros só representam e ficam sabendo depois o que eles representaram, se, e somente se, o constelado permitir. Sentir que faz sentido,
independente. Quem está representando está sendo constelado ao mesmo tempo, porque está representando questões do seu próprio sistema. E a conexão disso é incrível. É muito lindo de ver uma representação, cada um no seu papel e percebendo o que aquilo ali tem a ver com a vida dela mesma. Então, sempre que eu faço uma vivência e que alguém quer constelar o seu tema, eu peço, por favor, primeiro participa, representa, para tu compreender no teu corpo a profundidade que é uma constelação. E depois a gente traz uma constelação tua. Na constelação, nessa vivência com pessoas. Como a gente está muito no online, temos a opção da constelação com bonecos. A constelação com bonecos funciona da mesma forma. Porém, a pessoa vai percebendo cada um dos campos, cada um dos personagens. E a outra opção é constelação na água, onde incrivelmente, magicamente, conforme as coisas vão acontecendo, os bonecos vão se movimentando sozinhos na água. Não é bruxaria, gente. A água, ela é um campo energético e ela recebe as informações todas, tudo. Ontem, quando eu fiz a vivência lá em Laguna, eu trouxe a percepção que nós somos rádios que tocam músicas. Músicas que não são audíveis pelo ouvido, mas pelo coração. Então, eu estou tocando uma música e vocês estão escutando além da minha voz, vocês estão escutando a minha energia, estão percebendo essa energia, mesmo que eu não fale nada. O campo da água recebe essa música que não é audível aos ouvidos, somente ao coração, e consegue fazer com que esse movimento aconteça para representar mentalmente o que está acontecendo. A primeira vez que eu vi a constelação, eu confesso, né? Como vocês sabem, eu sou muito ver as coisas. Quando eu vi a primeira vez a constelação na água, eu fiquei, não tem como funcionar esse negócio, não tem. E até que quando tu bota os bonecos na água e eles se movimentam conforme as fichas da pessoa estão caindo. Tu não tem nada que ver com o processo, tu só tá ali facilitando o desenvolvimento do pensamento da pessoa a partir daquele diagnóstico que foi feito. Então é muito lindo, muito interessante. Então tem infinitas formas de constelar. E aí, perguntas, Lê. Deixa eu olhar aqui. Quanto tempo depois da primeira constelação posso constelar novamente? É valor tabelado? Então, não é valor tabelado. Cada constelador cobra o seu valor, né? Como a Lê falou, né? Existem movimentos diferentes para isso. Então, cada um percebe, né? Quando a gente estava falando do dinheiro ontem, cada um realmente percebe o quanto é leve cobrar. Quanto tempo pode constelar de novo? O tempo, ele não é algo, não tem nada determinado, como a gente falou em outra live. A constelação, ela não vai mudar. Ela não vai mudar o que tu tem para olhar, o que tu tem para movimentar, o que tu tem para vivenciar daquilo ali. Então, pode fazer quantas vezes quiser, mas tu vai estar movimentando uma energia muito, muito poderosa, muito íntima, com movimentos repetitivos, né? Então pode constelar quantas vezes quiser, pode olhar várias coisas quantas vezes quiser, mas a constelação, ela não é uma leitura de tarô de como está a tua vida e como ela vai ficar daqui para frente. Ela é uma abertura de campo bem do que está acontecendo aqui agora, além do que vai acontecer daqui para frente. É algo que está preso de todas as vidas. Alguém perguntou sobre karma hoje, e é como se... Eu não gosto de usar karma. São reflexos de atitudes, né? Então não são karmas, e não é nem consequência, é compensação.
Então, alguém fez algo. A gente olha, né? Karma a gente olha com registros de outras vidas nossas. Na constelação, a gente não. Na constelação familiar tradicional, a gente não fala de outras vidas. Nas outras, sim, sistêmica, multidimensional, sim. Mas na constelação familiar, não. Então, é como se nós representássemos o que aconteceu lá atrás. Então, é como se a gente compensasse o karma de outra pessoa. Então, karma. Como que a gente pode resolver karmas? Eu diria que constelando. Só o nome a gente dá outro nome. A gente chama de emaranhado. E o emaranhado é um emaranhado quântico, que na física quântica é explicado por duas. Vamos falar que são dois objetos, tá? Para ficar mais fácil. Como se fossem duas bolinhas de tênis e elas, quando uma se mexe, a outra se mexe. Quando uma cai, a outra cai. Quando uma bate na parede, a outra bate na parede. Por ressonância. E é como se acontecesse isso no nosso sistema. Então a gente chama de emaranhado, e ele é explicado pelo emaranhado quântico da física quântica. E é um emaranhado de alma, por amor. Por um real amor profundo interno pelo sistema. Tem uma pergunta aqui, Nath, que entrou agora. Tem que ter um assunto ou pode ser livre? Pode ser livre, pode ser livre. Quando a gente quando eu faço, eu coloco representantes para cada uma das coisas e eu não peço que a pessoa me fale o problema dela, me conte a história, a não ser óbvio que é falar, mas eu peço que faça depois da constelação, e nunca antes. Se a pessoa nunca vivenciou, se a pessoa já vivenciou, a gente conversa, né, naturalmente. Mas se a pessoa nunca vivenciou e é a primeira vez, e já faz terapia, como eu falei, né, já faz algum tipo de terapia, algum acompanhamento de alguma coisa, eu não pergunto nada, eu prefiro saber somente depois. E aí, então, tu pode colocar questão, ou direcionar, né, família. Ah, tá, então tá, é família. Tu vai querer olhar o que exatamente da tua família? A família de origem ou a tua família atual? E aí, a partir daí, eu vou fazendo perguntas um pouquinho mais técnicas, se é que dá para chamar assim, para conseguir representar no campo o que requer naquele momento. Tá, tem uma aqui. Constelei mês passado, não foi com vocês, mas achei bem legal. Na constelação, ela me trouxe que a forma como eu permito que o meu marido me trate é a mesma forma que a minha mãe me tratou a vida inteira. Entendi, mas até hoje, agora ela diz que até hoje, até o momento presente, ela fica agora tentando mudar, mas não consegue. É como se ela olhasse para ele e realmente agora ela enxergasse a mãe dela tratando e ela não sabe como sair desse ponto, vamos dizer assim, que veio para ela e veio com força e ela realmente enxerga que é assim mesmo. Se tem a ver a energia da... Como tu explica a energia da mãe com a energia do que a gente leva para o nosso relacionamento amoroso? Resumindo, porque é um textão que ela mandou. Tá. Se o que eu entendi que ela queria saber como sair dessa. Mas como resumiria essa representação? Resumindo, essa representação, quando a gente tem um gancho energético poderoso com mãe ou com pai, a gente, além da vida que a gente recebeu deles, a gente cria um espelhamento na hora da busca do companheiro. E tu olhar para tua hoje, até então tu não via que o teu marido representava a tua mãe. Quando tu vê que o teu marido representa a tua mãe, a energia do casamento ela muda para ti. Para ele talvez não, para ele siga normal, mas para ti mudou. E tu precisa fazer um movimento para que não tenha outras representações mentais em relação a isso. Então, o que acontece? Para sair disso, é realmente te posicionar como igual. Tu não é menor que ele. Se é que tu te representava, te posicionava menor que a tua mãe. Pode ser o oposto. Ele representar a tua mãe e a tua mãe ter uma
representação de menor no sistema. Então, assim, é somente constelando mesmo, né? Mas a própria consteladora, ela pode trazer um pouco mais de clareza sobre isso, né? De como criar esse movimento com mais facilidade. A constelação, ela é um movimento de alma. Então, tipo, a constelação, ela tá no teu campo, ela foi aberto, né? Já tá visto isso. E agora tu precisa fazer os teus movimentos internos e externos, às vezes até meio mecânico, assim, né? Por exemplo, fala dá uma lida, assim, uma percebida no tamanho, quem é grande, quem é pequeno, ali na relação, só para eu conseguir direcionar um pouco melhor, assim, dentro da pergunta. Mas, assim, digamos que ela se posicionasse como pequena, né? Perante a mãe, estava no lugar dela. Ela enxerga ele grande. Ele grande. Posicionar como igual. Então, como que tu pode, qual é o movimento, o pequeno passo muito sutil que tu pode dar em direção a alcançar o tamanho dele? Qual é o banquinho pequenininho que tu pode subir por dia para mudar a tua energia em relação a ele? Para tu subir um degrauzinho bem lento para que ele também não se assuste. Então, tu vai subindo degraus com movimentos pequenos, por exemplo. Coisas da casa que façam sentido para ti, sei lá. Antes dele chegar, eu tô com tudo pronto. Tá, mas alguma vez ele cobrou que a casa não... Que a casa... Tô sendo bem viajona aqui, tá? Não sei nem... Mas, tipo, alguma vez ele te cobrou que a casa tinha que estar em perfeito estado antes dele chegar? Aí tu trabalha fora, tu ainda tem que sair antes, correndo, passar no mercado, fazer a faxina da casa antes que ele chegue, porque tem que estar tudo arrumado. Por exemplo. Alguma vez ele te pediu isso? Ou isso é uma coisa interna? Se ele já te cobrou isso, então vamos trazer igualdade. Agora, se ele nunca te cobrou isso, será que esse movimento não é muito mais fácil do que parece? Então, um movimento mais ou menos por aí, né? Mas na constelação fica claro, assim, né? O que é que tem que ser feito, qual é o posicionamento, fica bem claro. Aqui tem posso. Travou. Travou? Ela quer saber se ela pode constelar junto com o marido, os dois constelarem juntos. Poder, pode. Não é o ideal. Constelar o casamento. Poder, pode. Por exemplo, não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é separado. Vivenciem juntos constelações de outros. Isso sim. Agora, quando for constelar, a gente evita. Na verdade, a percepção do campo é no momento, né? Mas, por exemplo, quando vem mãe e filha numa constelação para participar, participam as duas. Agora, quando elas vêm para constelar, na hora da constelação, de quem for, né, de uma das duas, eu peço para que a outra não fique presente. Natália faz isso. Uhum. Aqui tem... Isso aqui também é diferente. A vida inteira meu pai traiu a minha mãe. Todos os meus relacionamentos eu sempre... Mas se eu inicio aquele relacionamento já esperando que a traição vai acontecer e ela sempre acontece. Vou assistindo a live de vocês, vi que vocês falaram que quem trai não quer ir embora, mas eu acho impossível ficar com alguém que trai a gente. Minha mãe é infeliz a vida inteira e diz não terminar o casamento por causa dos filhos. Não faz sentido para mim quando vocês abordam dessa maneira. Certo. Então, quem trai não quer sair do casamento, não. Eu não disse que quem é traído queira ficar. Quem trai não quer sair. Esse é o ponto. Agora, quem é traído
Pode escolher mudar ou não. Em relação à repetição, o quanto tu julgou esse pai, o quanto tu julgou esse casamento, que de verdade não tem nada a ver contigo e eles vieram antes que tu. Talvez até as traições tenham vindo antes que tu. Então é uma posição um pouco de superioridade em relação a um dos pais, né? E aí, quando traz para tua vida, é em lealdade, é por amor. É como se fosse salvar a tua mãe. É como se tu escolhendo esses parceiros, mesmo que inconscientemente, tu livrasse a tua mãe dessa vida que ela tá vivendo. Então, energeticamente, seria isso. Deixa que eu vivo isso e tu tá livre. Porém, isso envolve outras dinâmicas, né? Então, a gente pode olhar como mãe, pai e filha. A gente pode olhar como casal. E todas as escolhas que tu tem feito diariamente para quando tu começa um relacionamento já concluir, definir, se alinhar e concordar com o que vai acontecer. Em se permitir a escolha de algo diferente. Quando tu muda a tua energia, quando tu muda a tua percepção sobre o julgamento e o ponto de vista sobre o casamento dos teus pais, tu consegue eliminar esse karma, se é que a gente pode falar em karma. Aí aqui uma outra pergunta parecida, que também é de traição, ela pergunta: perdoei uma traição do meu marido. Ai, para que eu tirei. Aqui. Perdoei a traição do meu marido. Gostaria de constelar esse tema. Ainda sinto que me incomoda. Eu preciso constelar a amante? Então, o constelar, Ela quer ele é saber se ela tem que ser reconhecida. Entendi. Ah, tá. Depende do processo, depende do que é que aconteceu para que essa traição acontecesse. Aí depende do que vai vir à luz. Tu não vai constelar ela. Sempre que a gente nunca constela ninguém. A gente se constela. Então a gente traz o nosso olhar, qual é o nosso olhar dentro dessa sala. Bom, eu estou no canto inferior direito da sala, o ponto de vista que eu tenho, eu enxergo isso, isso e aquilo. Quem está no canto superior esquerdo está enxergando outra sala. Se a gente descrever, não é a mesma sala. Então, a gente vai constelar o teu lugar, porque tu enxerga a outra pessoa. E aí, do teu ponto, do teu lugar, o que é que a gente enxerga? Então, o movimento ele é totalmente individual. A pessoa vai fazer parte da tua constelação? Provavelmente. Mas o que a gente vai constelar é a tua percepção de tudo isso. Por que é que isso ainda te incomoda? O que é que isso está trazendo à luz para que isso ainda continue te chamando a atenção? Tu lembrando disso? Tá. Existe alguma ligação de autismo com constelação? Então, do ponto de vista sistêmico, todos os desafios que venham para a família são vistos como algo para chamar atenção. Então, como seria visto o autismo do ponto de vista da constelação? Essa falta de amor que não foi entregue ou que não foi recebido, esse interrompimento do fluxo energético do amor, aconteceu em algum ponto lá atrás. E aconteceu uma situação para que isso fosse visto, aconteceu outra situação para que fosse visto, até que, dentro do sistema, acontece algo que todo mundo vai para dar atenção. Apesar de alguns ficarem fechando os olhos, não querendo olhar e fazer movimentos para isso. Então, do ponto de vista da constelação, é algo para ser visto, que não tem nada a ver com a pessoa dentro do espectro. Porém, tem a ver com todo o sistema que vai parar para olhar
ou vai dar continuidade sem parar para olhar para isso. Tá. E aí, se tem idade mínima para constelar? Não tem. Não tem idade mínima. E as outras todas? Tem uma que pergunta se tem a ver com... Falhou. E os 3 pilares Não da tem nada a constelação, ver tu com já falou religião. também. Isso aqui a gente falou, acho que na primeira live, né? E as outras são todas repetidas. Tudo que a gente já falou na semana inteira. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para nós? Vamos ver. Eu acredito que não tem dúvida nenhuma. Ninguém está com dúvidas. Até que tinha umas perguntas bem interessantes hoje. Aham. Aqui E a tem gente uma fica que à eu pulei, disposição, né, gente? mas a gente vai fazer aquelas que a gente vai fazer separado, depois é aquela sobre câncer. Sobre câncer a gente vai parar, né? A gente vai fazer separado Vamos uma lá. só. Pessoal, Quanto que eu toda posso quarta a ver? gente qual a relação da constelação familiar com a espiritualidade? Então, como eu falei, religião não tem nada a ver, mas espiritualidade seria a questão energética de todo esse sistema quando nós somos vistos como esses seres que vêm para auxiliar esse sistema a perpetuar, a se manter na Terra, vamos chamar assim, na Terra. Tipo, o meu sobrenome se manter para sempre. Então, nós somos que vieram para auxiliar esse DNA perpetuar a sua vida aqui nessa realidade. Então, o que tem a ver com espiritualidade? No meu ponto de vista, tudo. Tudo. Não com religião, não com controle e regras, né? Mas sim de escolhas da gente estar sendo contribuição, participando desses desafios e evoluindo com esses desafios, e participando desses desafios e auxiliando esse corpo, né? Esse DNA permanente. Na base do sistema multidimensional, eu falo um pouco sobre isso, né? Que é separando, assim, né? O ser infinito do corpo. O ser infinito é a alma que nós somos, né? Bem simplista, mas é bem mais profundo que isso. Mas o infinito é a alma. E o corpo é essa genética que quer permanecer. Então, é um conjunto, é uma simbiose de dois organismos, vamos dizer assim, que vem para se trabalhar, para se auxiliar. Então, o ser infinito ele vem para que o corpo permaneça na vida, porque os nossos descendentes, eles são 50% da gente, e a gente escolhe o melhor parceiro para ter o melhor, a melhor prole possível, a gente falando, e deixar o nosso DNA na Terra. E o ser infinito vem para contribuir dentro desse processo e aprender. Então, para mim, né, totalmente pessoal, Natália, é totalmente vinculado com espiritualidade. É que a gente separa a espiritualidade da religião. Exato. Né? A religião são as regras. Eu sempre digo, gente, quando eu falo de seguidas, espiritualidade, né? Eu não tô falando de religião, eu tô falando de conexão. Não tem nada a ver com religião. É essa diferença que eu percebo muito. Mas tem tudo a ver com espiritualidade, constelação tem tudo a ver. Tá, e as outras que a gente vai responder ali depois. Eu não consegui ler as outras. Tá. Não, eu não consegui ler as outras perguntas. Que eu não tá apaixonada pelo assunto. Que a gente vai falar toda semana. Agora a gente vai ter uma live. Toda quarta a gente vai se encontrar aqui para fazer uma live sobre um tema. O que vocês pediram para nós nos próximos dias a gente vai escolher depois e vocês votem na enquetezinha ali.
É adoção, aborto, pais separados, e sogro e câncer. Aí a gente vai iniciar na próxima quarta, já falando todo sobre o tema que vocês escolherem e vocês mandem as perguntas ali para nós. Ao longo da semana, como a gente está gravando um conteúdo muito interessante, a gente vai sobre o Instagram, sobre vários. Até o dia 15, ela tá com um desconto nas constelações dela para o pessoal que estava aqui assistindo. Chama ela no privado ou no link da que já está funcionando, consegue marcar uma constelação com ela. Não me lembro se a gente deu todos os recados. Eu acredito que sim. Para mim, falhou todos os recados, então eu não tenho como contribuir contigo. Sério? Mas, gente, quem não é da cidade, todos, não veio nada, não escutei nada. Quem não é da cidade pode constelar online, funciona da mesma forma, gente. E aproveita aí os cupons da Leandra. Cortou para falar, tá. Aqui toda quarta a gente vai ter a gente vai ter uma live sobre. Tá, mas cortou para mim, se para eles não cortou, tá tudo certo. Não, cortou para todo mundo. Ah, tá. Cortou para todo mundo. Tá. Toda quarta a gente vai se encontrar aqui ao vivo no Instagram falando sobre constelação. É o nosso papo constelar da semana. Os temas vocês vão botando ao longo dos dias. Aqui tem várias sugestões que vocês mandaram e a gente vai disponibilizar na enquete. O tema que a gente sempre vai compartilhar com vocês no domingo, para vocês terem um tempo de mandar as perguntas até quarta. Fora os dias que a gente não estiver falando de constelação, vocês podem nos mandar ali no direct sem problema algum. Acho que foi a Nath que mandou ali. Tá. E a Nath está com cupom de desconto para o pessoal que estava assistindo a semana de lives até o dia 15 de junho. Consegue falar com ela no direct, pelo WhatsApp. E não precisa morar lá onde a Nath mora. Vocês conseguem fazer todo o movimento online. A gente vai também fazer mais uma vivência. Até domingo vai sair mais uma vivência da Nath. Gratuita também. A gente vai avisar no direct, nos stories. E aí vocês já vão para lá conosco. Tem que ver um horário que vocês consigam participar para vocês começarem a sentir que interessante que é essas constelações. Só de estar ali vendo, pode ser um tema meu, que não tenha problema, que podemos abrir ali para o pessoal que está na sala fechada, até para vocês começarem a entender e verem qual é o movimento que a constelação faz. Tá, pessoal? Então a gente vai encerrar. Não sei se eu tenho mais alguma contribuição, Nath. Acho que é isso. Acho que é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Deixem lá nos comentários do Instagram para nós se fez sentido, o que vocês acharam. Isso ajuda um monte de gente que está acompanhando depois. E até quarta e até domingo. A gente vai avisar amanhã para ser no final do dia. Aproveitar. Maravilhosa vivências de constelação. Travou? Não. Então, acho que era isso, então. Um beijo. Um beijo.